Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações do Vascão, que tem esta decisão contra o Nova Iguaçu no próximo domingo. Pedrosa trazendo aqui as últimas informações, pessoal, do Vasco da Gama. Pessoal, já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like e comentem aí qual é a sua expectativa para este domingo, né? Vasco que acabou empatando em 1-1, jogou mal o primeiro tempo, né? No segundo conseguiu ali o empate, mas não foi o suficiente, né? O tempo não deu para sair com a vitória. Agora, sem mais enrolação, bora aqui para o comentário do SBT Esportes Rio. A gente fala tão bem do Léo Jardim e ele merece muito essa convocação. E quem deve ser o goleiro titular da seleção brasileira nos próximos amistosos? Para quem não sabia, Léo Jardim foi convocado pelo Dorival. Léo Jardim é a primeira opção, por hora vencendo aí a nossa enquete. Rafael do São Paulo ou o Bento do Atlético Paranaense. Três grandes goleiros, mas na minha opinião o momento tá certinho ali essa enquete. É o Léo, é o Bento e é o Rafael do São Paulo. Concorda, Pedrosa? Sem dúvida alguma. O Léo Jardim é um goleiro que, para mim, foi o melhor do Campeonato Brasileiro em 2023. Continuou tendo um nível de atuação absurdo nessa temporada de 2024. O momento é dele. Entre Ederson e Léo Jardim, não tem nem comparação. Mas entre os jogadores que foram convocados, o Bento e o Rafael, para mim, o Léo Jardim é o melhor dos goleiros. Você, Venê? Mas eu acho que ele vai botar o Bento como titular, porque ele precisa ser coerente. Ele tá levando o Léo Jardim agora porque um jogador foi cortado. Sim. Ele anteriormente escolheu o Bento e o Rafael. Então, acho que dessas três opções, o Léo Jardim se torna a terceira opção para Dorival Júnior. Porém, entretanto, se eu tivesse que votar, eu acho que o Léo Jardim seria o titular, porque entre esses três aí, o momento é o Léo Jardim. A sua resposta é quem deve ser o Bento. Quem você queria que fosse o Léo Jardim. Perfeito. Agora, falando em Vasco, tem você falou de... Vocês viram o Richarlison falando que é vascaíno? Você viu isso, Venê? Depois eu vou te mostrar. Pode vir. Você viu, Big Boy? Pode vir. Você viu isso? Tem vaga. Foi no Desimpedidos com o Fred, né? Falar qual time você jogaria no Brasil. É o Richarlison muito grato. Tem vídeo? Cadê, ó? Cadê? Bota esse vídeo aí. Cadê? Aí minha família toda é vascaína e eu sou tricolor, né, porque eu joguei lá e tudo, mas eu sou vascaíno, eu tô falando pra você, essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. Ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, chego lá no CT lá todo cansadão, às vezes com raiva. Richarlison, olha aqui, ele ficou com uma cara. Sabe quando tu vai falar uma coisa ao vivo, você pensa, era pra eu estar falando, mas eu já tô falando. Ai, meu Deus, agora já foi? Sabe, Venê? Minha família toda é vascaína. Aí, a família toda do Richarlison é vascaína. Vocês sabem, eu sou muito fã do Pombo, eu acho ele um jogador assim, e eu acho que um perfil muito bacana pra seleção, essa pegada de ter uma comemoração, de ser engraçado. Eu acho que isso faz parte da seleção brasileira, traz um olhar muito além do só o futebol, tecnicamente falando. Eu acho ele um personagem muito importante para a seleção brasileira. E que legal saber que ele é aqui, torce para alguém do futebol carioca. E é o Vasco da Gama de Lucas Pedrosa. Eu já sabia, tá, Fernanda? Porque ele falou que foi a primeira vez, mas teve uma concentração da seleção brasileira, que tava o Douglas Luiz, tava o Richarlison, se eu não me engano também tava o Paulinho, que ele veste a camisa do Vasco, então quem acompanha um pouquinho do Richarlison aí já sabia. E ele falou assim, às vezes com raiva, às vezes fico acompanhando, porque é verdade, né? O Vasco faz a gente passar uma raivinha. Mas quando voltar pro Brasil, as portas do Gigante da Colina estão abertas. Falar nisso, põe de novo aqui na tela. Será que o Richarlison assiste a gente pra falar do Vasco? Porque a gente agora tá transmitindo o Vasco. Richarlison, presta atenção, Richarlison. Põe aqui na tela, ó. Parte de segunda-feira, a uma da tarde, a gente entra na tela da sua televisão. Nosso horário vai mudar. Livre de treinos e olho no jogo de volta da semi do Carioca contra o Nova Iguaçu. Cadê? Uma semana inteira de treinos de olho em uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. O Vasco se reapresenta nesta terça com foco total no jogo de volta da semi do Campeonato Estadual contra o Nova Iguaçu no domingo. Atuação ruim no empate no jogo de ida e na classificação pela Copa do Brasil ligaram o alerta da comissão de Ramon Dias para o confronto decisivo. Após uma maratona de jogos, o Vasco terá semana livre de treinos para melhorar o rendimento,
Um dos destaques positivos foi Cleiton Silva, que fez sua estreia e agradou a torcida. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente de receber essa proposta e não pensei duas vezes. Sabia que era o momento de voltar para o Brasil e voltar para um clube grandioso que é o Vasco. Serão dias decisivos para o Cruz Maltino buscar o título carioca, que não vem há 8 anos. Vamos falar um pouquinho mais do Cleiton. Você falou pouco dele ontem, né, Pedrosa? Fez sua estreia. Foi uma contratação rápida, né? Você falou, não foi uma novela, você falou do jogador logo na semana, contratou e ele já fez sua estreia. Ele chegou a treinar, ô Pedrosa? Não, ele só treinou realmente aquele físico, conheceu os companheiros, treinou por meio do vídeo também. Adicionou o pessoal no Instagram. Exatamente, seguiu todo mundo. Entrou no grupo de WhatsApp? Entrou também. Ou não, às vezes demora mais coisa. Mas o que acontece? Primeiramente, falando de uma informação, o Cleiton só jogou porque eu já falei aqui, os níveis de cansaço do elenco do Vasco da Gama depois da quinta-feira da partida contra o Água Santa estavam muito altos. O Adson, por exemplo, ele tinha uma minutagem certa para poder jogar e por isso ele não iniciou a partida. Então, como o elenco do Vasco estava muito cansado, o que o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias falaram? Estamos aqui com o Cleiton está à disposição, está bem fisicamente, porque estava jogando na temporada europeia, vai pro jogo. E foi isso que aconteceu. Então ele entrou como um segundo atacante, ali lado a lado com o Verratti, teve algumas oportunidades, batendo com as duas pernas até, com a direita, com a esquerda, e foi bem para mim na estreia dele, diria que ele tem uma nota aí, nota 8 para a estreia dele, justamente por não conhecer companheiros, justamente por não ter treinado e conseguiu ser importante aí nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Você acha que com a chegada dele, Vini, encerra a busca do Vasco por um atacante? Depende muito do que Ramon Dias vai pensar por ele. Porque assim, se o Ramon quiser utilizá-lo aberto pela ponta, e aí você tem que contratar um substituto para o Verratti. Porque se o Cleiton ele chega para ser o substituto do Verratti, aí para mim encerra. Depende muito do que a comissão técnica pensa em relação ao Cleiton. E sobre o Cleiton, uma curiosidade que os amigos lá de Belo Horizonte me falaram, ele seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Ele não fez categoria de base, começou com cerca de 22 anos, lá jogando pelo um time de várzea de Belo Horizonte. Então, assim, seguiu o mesmo caminho do Bruno Henrique. Bacana demais. Legal. Boa sorte ao Cleiton com a camisa do Vasco. Muito bem. E o Vasco vai ter semana livre, né, o Pedrosa? Só uma coisa sobre o atacante, a prioridade do Vasco hoje em dia é um volante, tá, Fernando? Eu já falei, a gente já falou aqui quem é esse volante e você conhece muito bem. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o fim, isso é fato. O Vasco vai tentar convencer esse atleta, o Vasco vai tentar comprar esse atleta, é uma tentativa que vai acontecer e provavelmente vai acontecer a partir de abril, quando a janela doméstica abre. Se vai acontecer ou não, aí é outra história. Mas a tentativa do Vasco, o foco da comissão técnica, o jogador que eles querem é o Marlon Freitas. Em relação à semana cheia, quem vai ter a semana cheia agora é o Nova Iguaçu. O Vasco vai ter a semana cheia para treinar. Então essa troca de momentos, porque o Vasco jogou na Copa do Brasil na semana passada, pode ser importante também fisicamente, já que o Nova Iguaçu mostrou que fisicamente fez um jogo muito melhor que o Vasco também. O Big Boy está falando aqui que o Andrezinho foi no podcast do Mundo GV, o querido GV, que apresenta lá na Band um programa esportivo também. Ele tem um podcast muito bacana e ele no podcast, o Andrezinho que trabalha no Nova Iguaçu, ele fala pro GV que pode até entrar como o Big Boss, que você disse, contra o Internacional, poupar contra o Internacional, já Nossa. Focando no objetivo com o Vasco. Ou Eu ia seja, levantar essa bola aqui. priorizando o Carioca e não a Copa do Brasil. Eu me coloco muito na posição do dirigente do Nova Iguaçu. O que hoje é mais fácil para o Nova Iguaçu conseguir? Passar pelo Internacional lá no estádio Mané Garrincha ou passar pelo Vasco aqui no Campeonato Carioca, tendo a possibilidade de empatar? Então, assim, eu não acho nenhum absurdo se a comissão técnica do Nova Iguaçu quiser poupar alguns jogadores pensando no duelo com o Vasco. O Nova Iguaçu pode fazer história, chegar na final do Campeonato Carioca. Eu confesso para vocês que eu não me recordo se o Nova Iguaçu um dia conseguiu chegar. Eu acho que o último foi o Madureira em 2006, talvez? É isso. Então, assim... Acho que sim. Eu não acho nenhum absurdo se o Nova Iguaçu tomar essa decisão. Nesse novo formato ainda não aconteceu. Não aconteceu. O novo formato que eu digo em que a Taça Rio acabou sendo um prêmio de consolação para quem ficou mal colocado e a Taça Guanabara, num pontos corridos, aí vem logo um Campeonato Carioca. Nesse novo formato isso nunca aconteceu. Teve contra o Flamengo, Flamengo o gol do Ronaldinho de falta.
em 2011, Mas eu acho que pode ter sido o final da Taça Guanabara, né? Alguma coisa assim. Mas não, Carioca. Acho que foi contra o Boa Vista, talvez. Mas isso, eu tô falando do Carioca, final do Carioca. Final do Carioca a é a última primeira vez foi o Madureira em 2006 contra o Botafogo. Verdade. Não me lembro até... Foi aquele time do Maicon, do Thiago Galhardo, do Madureira. Sim, foi esse time. Depois disso, não me lembro de um time de menor investimento chegar à final do Carioca. Sempre eles fazem o barulho na Taça Guanabara e na Taça Rio, principalmente no último formato. Mas do Carioca eu não me recordo. O Big Boss está tentando achar aí o pedaço da entrevista do Andrezinho no Mundo GV, o podcast do GV, para a gente conseguir fazer uma leitura também de uma outra fala dele, depois que ele fala que pode ser que tenha uma opção de um time reserva contra o Internacional, aí priorizando o Pedrosa. Vamos escutar o Andrezinho. É o jogo da vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo e a gente conversou ali. E que bom que tá para tu ver o amadurecimento da equipe. Porque a gente sabe que a gente perdeu a grande chance de matar o jogo ali. Vamos ver o início da... Time titular quinta-feira contra o Inter? Pô, aí tem que perguntar pra ele, eu ia trazer ele aqui. Tu vai dar esse migué mesmo? Mas como é que eu não sou treinador, cara? Mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surdo. Segue mudo nessas horas. Essas horas Mas só um indício. O quê? Tirando a brincadeira, você tem que ter, o meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade. É o jogo da vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo. Os dois, inclusive. Ele jogou um beijo pro Andrezinho. Jogou no Inter e jogou no Vasco. E um beijo no Botafogo também. Flamengo também. O Andrezinho, que aquele jogo da Taça Rio 2012, o Andrezinho era do Botafogo, um cara queridíssimo, um cara muito elegante, educadíssimo. Adoro o Andrezinho, um beijo pra ele. Ele falou, Pedrosa. Falou e não falou, né? Mas é assim que funciona no futebol. Ele disse, ele meio que deu a entender assim, olhando o Vasco, acho que talvez o que se resultou ali daquele jogo, tendo um empate, né? Olhando o Internacional, qual é a maior chance do Nova Iguaçu? Sem dúvida Foi alguma. Foi por aí que ele disse, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, você ter a vantagem do empate, que você não precisa vencer, você precisa empatar. Então, quando você precisa empatar e você pensa no Internacional, no Mané Garrincha, num estádio que o Nova Iguaçu não joga, num campo neutro, digamos assim, o campo é do Internacional, entendeu? Então, o time do Internacional é muito bom também, treinado pelo Cudê. A chance maior do Nova Iguaçu é passar pelo Vasco. Vai acontecer? Acho que não. É isso aí, torcida vascaína, claro, né, pessoal? Tá mais fácil, né? Não mais fácil, né? Mas é uma possibilidade maior, né, do Nova Iguaçu chegar na final do que, né, conseguir alguma coisa na Copa do Brasil. Então, claro que eles vão poupar titulares contra o Internacional, né, e vai querer a vaga na final. Difícil para mim é conseguir, né? Vasco, infelizmente, empatou a primeira partida em 1-1. Começou o primeiro tempo ali, não jogou um bom futebol no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu assustar mais o Nova Iguaçu, tanto é que chegou ao gol de empate. Só faltou detalhes ali para conseguir virar a partida, mas agora a decisão é mais pesada porque é o último jogo, né, pessoal? Vai decidir quem vai estar na final ali do Carioca, né? Ramon Dias tem que ser o mais assertivo possível, né? Porque não dá para o Vasco cometer os mesmos erros que foi cometido na primeira partida. Sabemos que tem uma qualidade ali naquele Nova Iguaçu, né? O time não é bobo, é um time de menor expressão, mas tá jogando um futebol bonito, tá jogando um futebol que impressionou a todos, né? Impressionou até mesmo ao Vasco, que para mim entrou com uma estratégia diferente, mas quando viu a partida teve que mudar a sua estratégia, né? Isso mostra que não deve, né, menosprezar nenhum adversário. Então, assim, o Vasco contou também com cansaço físico depois daquela partida que foi para os pênaltis pela Copa do Brasil, mas agora tem a semana toda para descansar, tem a semana toda para treinar, então a equipe vai estar descansada. Creio eu que o Vasco passa sim para a final.
né? Do outro lado tem o Flamengo e o Fluminense. Para mim tá mais difícil para o Fluminense. Então pode ser que tenha na final aí um Flamengo e Vasco. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí qual é a sua expectativa para esta partida de domingo. Vasco vai para a final? Comenta aí, pessoal. É isso aí, agradeço. Valeu.